Excelentíssima presidente, colegas deputados, como eu disse no começo do plenário de hoje, eu gostaria de me solidarizar e prestar minha solidariedade com as famílias, com as vítimas do atentado que aconteceu, da tragédia que aconteceu em Suzano, na Grande São Paulo, uma tragédia enorme de comoção nacional e até mundial. É um grande debate que vem se fazendo a nível mundial, com, infelizmente, tragédias como essa, que vem acontecendo com uma certa frequência em diversos países e que, infelizmente, tem acontecido, de certa forma, também no nosso país. Foram 7 mortes, 5 alunos, 2 funcionários, e essas tragédias, por mais infelizes que elas sejam e trágicas, elas não fazem pensar e repensar para onde nós estamos indo como sociedade. Infelizmente, e com uma perspectiva de melhoria da sociedade, muitas dessas tragédias poderiam ser evitadas. Mas para a gente chegar nessa afirmação, a gente primeiro precisa reconhecer o problema. E segundo, a gente precisa optar pela mudança. A sociedade atualmente olha para o aluno, para o jovem, para a criança, como um mero depósito de conhecimento. A gente não sabe o que esse aluno quer, o que ele sente, o que ele sonha. A gente não olha esse ser humano, independente da idade, como uma pessoa que tem angústias, decepções, medos, sonhos. A escola e a sociedade precisam sim refletir e entender para onde nós queremos chegar e como estamos educando as nossas gerações que vão construir, que estão construindo nosso país, e ser capaz de fazer autocrítica quando nós erramos como sociedade. É por não ser aceito que esse aluno, que esse jovem, que essa criança, por sofrer bullying, por sofrer discriminação, por sentir que não pertence a um local, que começa um ódio pela escola. É por perceber que a escola não apresenta um futuro digno de oportunidades, de uma vida melhor, que começa a surgir uma frustração, uma decepção pela escola, pela sociedade. Está mais do que claro que a gente precisa tratar as competências do século XXI, as competências socioemocionais, com uma pauta central na nossa educação. Tais competências que vão desde perseverança, criatividade, pensamento crítico, colaboração, elas já estão incluídas na Base Nacional Comum Curricular da BNCC, fruto de muitas discussões, mas elas ainda são tratadas como pauta adjacente no debate educacional que nós realizamos no país. E não dá mais. Não dá mais porque tragédias como acontecem nos Estados Unidos, tragédias como acontecem nos países escandinavos, como acontece na Ásia e como infelizmente em qualquer lugar do mundo também estão acontecendo no Brasil. Aconteceram hoje em Suzano. É claro que é preliminar afirmar qualquer coisa, mas é uma oportunidade infeliz, mas necessária da gente debater saúde mental nesse país, da gente debater a saúde mental de cada cidadão, em especial dos nossos estudantes. As competências socioemocionais, elas perpassam não só por sentir o aluno, ouvi-lo, o que é muito importante, ouvi-la, mas também pela formação dos nossos profissionais, que precisam cada vez mais estarem sensíveis e percebendo o que está acontecendo, oferecendo ajuda. Porque pedir ajuda não é vergonha para ninguém. Pedir ajuda é um reconhecimento que nós não somos autossuficientes, que nós não viemos sabendo fazer fotossíntese, que nós não viemos sendo os bambambãs da cadeia. Nós somos mais uma espécie nesse mundão e precisamos entender que essa espécie falha, que essa espécie ela tem defeito e que ela em conjunto foi capaz de realizar as maiores inovações e construções da humanidade, e ela em conjunto precisa reconhecer que ela também é falha, e assim a gente consegue sair desse grande buraco. E finalizando, o mais importante é a gente ouvir cada jovem e cada criança que precisa ser ouvida, que clama
pela sua ouvida, porque essa voz está lá. Essa voz, esse pedido de ajuda, esse pedido de quero ser representado, esse pedido de preciso também aprender, compartilhar, seja com meus próprios amigos, sejam com profissionais, professores, pais. Isso é muito importante. E quando a família, ela também dá o seu afeto, o seu amor, é óbvio que essa criança, ela chega mais amada, ela chega mais se sentindo pertencente em qualquer ambiente. Mas a gente precisa entender que, infelizmente, essa família não existe na realidade da maioria das nossas crianças e jovens do país. E quando essa família não existe, ou até quando ela própria existe, a escola precisa garantir que esse jovem será amado, será acolhido, será ouvido e terá todas as condições necessárias para ser o que bem entender, desde que trate com ética, integridade, coerência o seu futuro. E para isso, a gente precisa de uma vez por todas entender que a escola que a gente nutre no país ainda é uma escola do século XIX, com profissionais que lutam diariamente para melhorar esse ambiente, mas ainda foram formados no século XX. E nós temos alunos, estudantes, o futuro do país no século XXI. E esse descompasso entre séculos acaba gerando um produto que às vezes são tragédias, que às vezes são surtos, que muitas vezes são inevitáveis, mas muitas vezes também podem ser evitáveis. E o grande desafio das escolas do século XXI para o jovem é tratá-lo como um ser humano pleno e não só como um depósito de informação. Muito obrigado.